Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas questões que os irmãos deixaram nos comentários a respeito do J-Horn. Eu espero poder responder todas as questões. Separamos aqui 10 perguntas que foi as que mais foram feitas sobre esse instrumento aqui, o J-Horn. Tá? Bom, meus irmãos, mas antes de poder responder essas questões que os irmãos têm deixado nos comentários, vou estar fazendo um pedido para os irmãos, que os irmãos, por favor, se inscrevam, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer não só instrumentos como esse aqui para o Brasil, mas também vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, separamos aqui 10 perguntas sobre o instrumento. Eu tô com o computador aqui na minha frente, então vou olhar um pouquinho para cima, tá? Mas vamos lá. Então a primeira pergunta é: esse instrumento, o J-Horn, ele substitui algum outro instrumento? Bom, meus irmãos, a marca desse instrumento aqui é a Nuvo. Diferente dos instrumentos que vem aqui com o símbolo da marca na campana, aqui ele vem aqui na conexão da campana com o corpo. Provavelmente não vai dar para enxergar, mas dá para ver que tem uma voltinha aqui, ó, né? Aqui tá escrito Nuvo, que é a marca do instrumento. A empresa fala que esse instrumento aqui seria um substituto para crianças, tá? A partir de 5 anos, ele seria um substituto para o trompete, para o trombone e o eufônio, tá? Bom, para mim ele não tem como substituir nem o trompete, nem o trombone, muito menos o eufônio, tá? Ele é basicamente, na minha visão, irmãos, um saxofone alto, só que mais grave, tá? E não, para mim não substitui nenhum. Se existe a preocupação, né, de achar que um trompete, um trombone, realmente um trombone é muito grande para uma criança, mas um trompete, um eufônio, né, é ser um instrumento muito pesado, muito difícil para uma criança de 5 anos pegar, eu recomendo que compre um instrumento, né, um trompete de plástico ou um trombone de plástico, que é muito mais leve, né, do que os instrumentos tradicionais. Mas isso daqui seria mais para uma pessoa que tem vontade de um dia tocar saxofone alto, né? Ou desenvolver o estudo nesse instrumento, tá? Então, ele, para mim, ele não substitui nenhum instrumento, nem o trompete, nem o trombone, nem o eufone. Então, não, tá? Bom, o que eu acho do som dele? Bom, meus irmãos, passei um bom tempo tocando esse instrumento aqui, e eu falo que o som dele, assim, de timbre, ele lembra muito, de maneira mais grosseira, ele lembra muito um trombone alto em mi bemol, tá? Lembra um pouco, tá? Só que quando você compara com um trombone tenor tradicional, com um eufônio, né, o som dele, o timbre dele é completamente diferente. Ele é um instrumento assim que vai muito bem a partir da nota mi bemol na afinação em si, e Fá na afinação em Dó. Para quem não sabe, esse instrumento é de dupla afinação, então tem afinação em Dó em Si. Nessa configuração que eu tenho aqui, ó, uma configuração que ele está afinado em Si bemol, mas ele altera a afinação para Dó. Então a partir desse Mi bemol aqui, ó, o instrumento ele responde bem, tá? Ele tem um som, né? Só que quando você chega ali perto do Fá, né, o Fá solto, uma oitava acima, né, ele já não responde tão bem. Fá na afinação em Si bemol e Sol para afinação em Dó, né? Então, como eu tô com ele aqui em Si bemol, ó. Certo? Então, a partir do Mi bemol e o Fá uma oitava acima, o instrumento responde bem. Abaixo do Mi bemol, tá? Ele já começa a falhar já, porque a calibre é muito pequena, né? Tá vendo o Dó? Né? Então ele já começa a falhar. E acima do Fá, né, ele já também não responde legal, tá? Então assim, o som dele, em Mi bemol até Fá,
eu falo que é um som legal, tá? Tem um timbre muito diferente, né? Como eu disse, lembra um trombone alto, mas é muito pouco. A campana é pequena, então o som ele não ressoa muito, né? Então, assim, falta projeção sonora, tá? Mas, sim, é um som ruim, ruim. Do Mi bemol até o Fá, falo que é bom, mas ainda assim é um som meio esquisitinho, tá? Posso usar bocal de metal nele? Pode, irmão. Pode usar bocal de metal dele, tá? Aqui, como eu disse, irmãos, esse instrumento, né, ele tem o conector igual ao de saxofone. Então eu posso tirar aqui, ó, meu bocal, tá? Que é um bocal de ABS, tá? Eu falo instrumento de plástico, mas o instrumento é de ABS, que é um tipo de plástico, tá vendo aqui? Então esse instrumento, ó, né, no outro vídeo eu nem mostrei na apresentação, mas aqui é o ABS, né? E aqui é tipo uma borracha, né? Tem um nome do material, não vou saber lembrar aqui. Mas é uma borracha. Então, é o mesmo conector, tá? Do saxofone alto. Então, eu posso tirar esse bocal aqui e simplesmente conectar um bocal de saxofone alto, tá? Só que o som também não fica bom, ó. Tá gelado, tá frio hoje. Ó, o grave, ó, ele já não responde, né? O si bemol grave, ó, não responde. Tem que ser uma oitava acima. Então eu faço. Como os irmãos podem notar, não é compatível. O bocal é compatível, mas a sonoridade não. O instrumento fica extremamente desafinado, tá? Mas se eu pegar aqui, ó, como eu disse, é o mesmo conector do saxofone alto, né? Então aqui, ó, meu saxofone alto em Mi bemol. Tem que dar uma lubrificada nos pistos. Como é o mesmo conector, eu também posso pegar o bocal do J-Horn e conectar aqui, ó. O som ele fica bem mais potente, porém a afinação também é certa, ó. Vou pegar aqui o bocal de metal, só para os irmãos sentir. Mi bemol. Certo? Vou tentar tocar o mesmo Mi bemol, ó. Gostei. Não ficou ruim, não. Mas não é o ideal, tá? É um bocal muito grande. Certo? Então dá sim para utilizar bocais, tá? De metal nesse instrumento, tá? Quem quiser também pode tentar conectar aqui, ó, um bocal de trompete. O som não é muito bom, mas muito desafinado. Não gosto não. Tá? Dá para utilizar sim bocal de metal no J-Horn, tá? Bom, próxima pergunta. Ele é permitido na CCB? Não, irmãos. Esse instrumento aqui não é permitido, tá? Não é. Não, não é, tá? E se fosse permitido? Bom, irmãos, seria um caso extraordinário, tá? Mas se porventura algum dia, daqui centenas de anos, tá? Porque esse instrumento é muito desafinado. O vídeo de review a gente falou sobre a desafinação desse instrumento. Mas se um dia aperfeiçoasse esse instrumento aqui, esse instrumento poderia fazer a voz do tenor, teria como voz alternativa a voz do soprano na altura do trombone. Só. Por que não o contralto? Irmãos, o contralto acaba sendo muito agudo e acaba, né, como eu disse, passando ali do Fá, então muita desafinação. Por que não baixo? Porque o baixo tem notas extremamente graves que esse instrumento aqui não acompanha. Então a única voz que daria para tocar nesse instrumento dentro da CCB, se um dia, daqui 1000 anos, né, ele ingressasse, seria somente a voz do tenor, tá bom? Dá para trocar hino? Sim, irmãos, dá para tocar hino sim, tá? Então a gente está fazendo aí alguns vídeos, né, alguns shorts, na verdade, tocando esse instrumento, mesmo ele sendo desafinado, a gente tocando esse instrumento, né? Né? Dá pra tocar, sim, mas ele não é bom, tá? Ele não é bom de resposta, tá? Outra pergunta, serve para crianças tocar na igreja? Não, não serve. Irmãos,
tem gente que olha isso daqui como instrumento de verdade, tem gente que olha esse instrumento aqui como se fosse um brinquedo, tá? Mas, irmãos, eu não recomendo comprar isso daqui para você dar para o seu filho e o seu filho levar esse instrumento na igreja, porque é um instrumento que, para mim, é um instrumento de verdade. Então, se a criança pegar o instrumento e aprender a vibrar os lábios, ele vai começar a fazer som, né? Isso daí pode atrapalhar, sim, ali nos cultos, pode atrapalhar, enfim, na hora de tocar os hinos. Então, não serve para crianças tocar na igreja, tá? Como brinquedo e como instrumento de verdade. Né? Você não pode dar... Você até pode dar esse instrumento aqui para o seu filho começar a aprender a ter embocadura, mas no futuro ele tem que mudar para um eufônio de verdade, para um barítono de verdade, feito de metal, tá bom? Mas não serve para criança tocar na igreja, tá? Vale a pena comprar um J-Horn ou um bombardino? Vamos lá, meus irmãos, mais uma vez. Esse instrumento aqui é proibido, é o que eu falei agora, tá? Você pode dar para o seu filho começar a ter embocadura. Mas a gente está falando assim, quando eu falo seu filho, estamos falando de um filho assim que tem a idade mais ou menos de 4, 5, 6 anos, tá? A partir dos 7 anos, 8, dependendo muito da estrutura, né, da criança, né, eu recomendo já um instrumento de metal de verdade, tá bom? Então, assim, para mim, depende muito da situação, né? Mas assim, pensando em contexto, vai tocar na orquestra, eu recomendo um bombardino de verdade, tá bom? Ele é durável? Sim, tá? Uma coisa que eu posso dizer é que ele é muito bem estruturado, tá? Como os irmãos podem ver aqui, ele tem uma caixa aqui, ó, para pistos e tal. Ele é durável, tá? Só que ele também tem partes que são bem frágeis. Então esse cano de embocadura aqui, ó, o que acontece, irmãos? Esse instrumento, como eu falei, ele é de ABS, tá? Esse instrumento ele não amassa, mas ele quebra. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, se você bater aqui, ó, você já pode quebrar o cano de embocadura. Aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar para os irmãos, mas aqui o cano de embocadura também, ó, ele é vulnerável, tá? Os conectores de pisto, tá? Que mais? A campana, tá? A campana também, ela é frágil, se você bater aqui, ela pode quebrar. Então é um instrumento que quebra. A marca fala, não, ele é resistente, ele serve para levar porrada, mas não é assim, irmãos. Pode quebrar sim, tá? Desses casos que eu citei, tipo, quebrar aqui a haste do pisto, o tudel, esses casos aqui, eles não têm um conserto. O instrumento quebra, já era, não tem mais o que fazer. A caixa aqui, ó, também, ó, se furar essa caixa aqui, também já era, né? Embora dá para passar uma fitinha assim, né? Que mais? A campana, irmãos, a campana é a única coisa, né, que dá para consertar, né? Nesse caso, digamos que você quebrou aqui um pedacinho da campana, né? Aí você tem que levar num cara que é profissional em instrumentos de plástico, tá? E, tipo assim, você acha aqui pertinho, tá? O país mais próximo que tem para consertar esse instrumento aqui é a Espanha. Você acha lá na Espanha. Aí ele vai lá, coloca um molde aqui, ó, na sua campana, né? Coloca um molde aqui, ó, na sua campana, coloca um pouco de acrílico, tá? E aí bate aqui a campana, pá, né? E o acrílico fica aí no formato certinho da campana aqui. Então você vai ter um instrumento inteiramente branco com um pedacinho aqui de acrílico transparente, tá? E é assim que a gente descobre se o instrumento de plástico tem BO ou não. Se ele quebrou, ele vai ter, né? Ou ele vai estar quebrado, ou ele vai ter uma parte transparente nele aqui, né? Na campana. O stort também aqui, ó, né? A volta aqui do stort também dá para fazer, né? Então assim que a gente descobre se o instrumento já quebrou alguma vez, né? Instrumento de metal a gente fala que amassou. De plástico, se quebrou, né? Então, é durável, mas quebra, tá? Pode quebrar sim. Outra pergunta, ele é barato? Bom, meus irmãos, não é barato, tá? Eu paguei caro nesse instrumento, tá? Inclusive a gente até falou no vídeo anterior. Um instrumento desse para trazer para o Brasil, porque esse instrumento
É importado, tá? Eu comprei esse instrumento aqui do Japão, e inclusive ele está disponível para venda também, tá? Mas eu acredito que a partir do momento que os irmãos vê esse vídeo, esse instrumento já vai ter sido vendido, tá? Tomara a Deus. Mas um instrumento desse, irmãos, mesmo com vários problemas de afinação, não tendo potência sonora, tendo várias complicações, esse instrumento para nós brasileiros, tá? Custa em média em torno de R$ 2.300, tá? Por isso que eu falo também que um bombardino de metal para o seu filho seria melhor, porque hoje em dia a gente consegue achar bombardinos de R$ 2.000. Bom, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo é possível achar, tá? Então, assim, que são mais baratos, são maiores, tem mais tecnologia, recursos, né? Aqui a gente só tem 3 pistas, tá? Então, assim, ele não é barato. Eu acho que é um instrumento caro, tá? Lá no Japão, é um instrumento barato. Vende isso daqui como um brinquedo. Realmente, você vai ali numa loja de brinquedo, você consegue comprar isso daqui, tá? Lá no Japão, se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando um errado, mas é cerca de 40 mil ienes, se eu não me engano. Esse é o preço médio lá, né? Eu tenho um amigo no Japão, de novo, eu tenho até que confirmar isso, mas ele falou pra mim que o salário médio dele lá, ele mora em Tóquio, é de 200 mil euros, né? Então, o cara ganha 200 mil euros e um instrumento desse custa 40 mil euros, é um instrumento extremamente barato. A pessoa consegue fazer coleção aqui de várias cores, tá? Por que que não é popular? Simplesmente porque é um instrumento que não tem afinação, não tem potência. Vale muito mais a pena comprar um bombardino de plástico, já que estamos falando de instrumentos de plástico, vale muito a pena comprar um bombardino de plástico do que comprar isso daqui, tá bom? Bom, última pergunta, né? 10ª e última pergunta é: a digitação é igual a de eufone? Sim, irmãos, tá? Quando ele está na configuração em si bemol, que é o caso, né? Você vai ter aí a primeira nota si bemol, ou melhor, é para ser si bemol, que não é o meu caso, não está soando si bemol, está soando, ó, está soando lá grave, olha só, meio tom. Ó, isso daqui é si bemol, ó. Tá vendo? Tá soando um semitom abaixo, tá soando lá, ó. Esse é o lá. Olha só que interessante. Temos um instrumento em lá aqui. Então a marca já mentiu. O instrumento não é em si bemol, ele é em lá. Olha só. Tá, mas tirando a piada, é para ser um instrumento em si bemol, então sim, a digitação é igual de um fone em si bemol. Você vai ter si bemol, fá e si bemol nas médias, seguindo para agudas. E quando ele está na afinação em dó, você vai dó, sol e dó, né? O dó 1, 3, mi, 1, 2, fá, 1, sol solto, né? Tá na configuração em si bemol, você vai ter si bemol, dó, ré, mi bemol, fá e por aí vai, tá? Então sim, é a mesma digitação, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, já foram as 10 perguntas. Meus irmãos, quero agradecer de coração, tá? Pela inscrição dos irmãos, tá? Porque a gente é o primeiro instrumento de plástico, mas a gente quer trazer outras novidades do mundo da família das tubas. A gente quer trazer instrumentos desconhecidos, raros, e a gente só consegue trazer isso graças à sua inscrição, graças a você assistir o vídeo. Então, se porventura você nunca ouviu falar do J-Horn, quer conhecer mais sobre a família das tubas, eu vou pedir para os irmãos, mais uma vez, encarecidamente, que se inscrevam no nosso canal, porque, como eu disse no início do vídeo, é graças a vocês que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos, novos instrumentos como esse. Esse daqui é o primeiro J-Horn do Brasil, tá? E, bom, tem gente que se encantou com ele, tem gente que achou fascinante, tem gente que achou feio, tudo bem, não tem problema, tá? Mas é muito legal poder trazer novidades aqui para nós conhecer também, tá? Em breve, irmãos, vamos fazer também o review do eufônio de plástico, um bombardino de verdade, né? Inteiramente de plástico. Então, se os irmãos querem conhecer mais sobre os plásticos, querem conhecer mais sobre a família das tubas,
inscreva-se, tá bom? Bom, vou deixar aqui também no nosso canal, aqui no feed aqui embaixo, o link do J-Horn para quem quiser adquirir. E também vou deixar aqui embaixo também outros instrumentos, bocais, várias coisas. Tudo link confiável, tá? Do Mercado Livre, da Shopee. Irmãos, o preço que os irmãos vão pagar comprando pelo nosso link ou comprando entrando no aplicativo é o mesmo. A diferença é que se os irmãos entrarem e comprar pelo nosso link, os irmãos vão estar ajudando cada vez mais o nosso canal estar crescendo, tá bom? Bom, meus irmãos, mas esse é o vídeo de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!